completamente diferentes dentro da mesma partida. O Cruzeiro dormiu no ponto e o Alianza FC sonhou com o placar melhor. A gente não conseguiu conduzir o jogo da forma que a gente queria, falhamos e acabamos sofrendo por isso. Não demorou muito para sair o primeiro gol do Cruzeiro. Logo aos 6 minutos, Lucas Romero, do meio da rua, abriu o placar. Para ampliar é só usar a cabeça. Matheus Pereira, o cérebro do time, cruzou e Zé Ivaldo fez o segundo. Minutos depois foi a vez dele, Matheus Pereira, numa cabeçada de trivela, se é que é possível dizer isso, marcar o terceiro. O último gol de cabeça dele foi em julho de 2020, pelo West Brom da Inglaterra. Na realidade ele foi para fazer um cruzamento, fui feliz no lance, foi gol, mas infelizmente não culminou na vitória, que era o mais importante. Pois é. O que começou bem, acabou muito mal para o Cruzeiro. Começo da segunda etapa e Zé Ivaldo falha na saída de bola. Emerson Batadia descontou. Daí para frente, pressão colombiana. Um caminhão de chances e a bola teimava em não entrar. O placar parecia que ia terminar no 3-1 até que o pior aconteceu. Batadia bateu com força e Rafael Cabral não impediu o segundo gol. Uma falha técnica, não mental. Não é a primeira vez que eu fui vaiado, já fui vaiado outras vezes na minha carreira. E é isso, cara. Eu acho que errei tecnicamente, falhei, prejudiquei a equipe e assumo a responsabilidade total disso. Gasolina quase salvou a noite celeste na batida cruzada. Quem não desperdiçou a sua chance foi Jesus Figueroa, sozinho, de cabeça, no último lance da partida. O vice-lanterna do campeonato colombiano sai do Gigante da Pampulha com 1 ponto na bagagem. O goleiro Rafael Cabral e o zagueiro Neres foram vaiados durante e após o final da partida. Entre o elenco, o discurso é de união e também de assumir os erros. Vou seguir trabalhando, não me afeta, essas vaias não me afetam, é cobrança deles. Vou seguir trabalhando junto com o grupo para que a gente possa corrigir esses erros e que não torne a acontecer. Se em algum momento eu sentir que eu possa estar prejudicando o time, se eu sair não tem problema nenhum. Eu acho que a diretoria, treinador, está aí para resolver. Às vezes que ele salvou a gente, e foi muitas as vezes, eu não lembro de ninguém ir lá e aplaudir ele. Então acho que falhar é normal. Óbvio que ninguém quer falhar, mas infelizmente teve a falha. A redenção pode vir já neste domingo. O Cruzeiro recebe o Botafogo para o 3º jogo seguido no Mineirão. Uma oportunidade para um recomeço, enterrando os 2 tropeços desta semana. Depende de nós, de começar bem esse brasileiro, de ser um brasileiro completamente diferente do que foi do ano passado. Bom, um dia desses eu disse aqui que achava que o Cruzeiro era um time que tinha personalidade, mas está se mostrando um tremendo de um panda. Como tem sido panda também as atitudes da direção. E que outrora também eu elogiei aqui, quando falei que não, mas é que pelo menos na gestão financeira, de estrutura, o Cruzeiro está muito bem e tal. De estrutura sim, financeira eu comecei a repensar. Vindo para cá agora, para a Band, batendo um papo com o meu irmão Daniel Chatura, que está lá nos Estados Unidos, e o Daniel me dizia sobre alguns pontos, e ele tem muita razão. Porque ele falou: Everton, você não pode elogiar a gestão financeira do clube, porque o que tem de dinheiro indo pelo ralo não é brincadeira. E aí eu parei para pensar e ele tem razão. Daniel tem razão. Sabe por quê? Porque vocês já imaginaram, já pararam para pensar o que o Cruzeiro perdeu de dinheiro com a desclassificação para o Souza, com essa derrota ontem, com a possibilidade, inclusive, de se complicar muito numa Sul-Americana. O que o Cruzeiro perde, que é aquilo que a gente chama de intangível, em valorização de elenco. Porque os jogadores que você tem como principais jogadores do elenco, eles passam a ser, automaticamente, eles ficam desvalorizados. Você já não valoriza a base, que seria a sua redenção financeira, porque a base não joga, porque você insiste em jogadores que não têm qualidade para jogar, mas aí, eles sempre escalados. Relacionados, escalados, relacionados, escalados. Então parece que a pandice, que a insegurança destacada aqui da direção do Cruzeiro, que isso está passando diretamente para dentro de campo.
Porque agora o time tem insegurança, a confiança não existe mais e ontem o segundo tempo mostrou isso. E aí, para fechar, para não ser o escova, duas coisas me preocupam muito, Rafael e Neres, e não é simplesmente oportunismo aqui para criticá-los, não. O que me preocupa é os dois, vocês dois, ontem disseram que as críticas não incomodam. E isso para mim é um problema, porque as críticas precisam te incomodar. Você precisa, na pior das hipóteses, você precisa ficar puto porque alguém está falando que você está mal. Quando você diz, eu não ligo para isso, as críticas não me incomodam. Mas você não para um minuto do seu dia para refletir, porque é falha demais. A mesma coisa do Neres. Não, o que vem de fora não me incomoda, eu foco. Você tem que ter foco, mas as críticas precisam incomodar. Não pode ser diferente, não pode ser diferente. Terceiro vexame, é que o contra o Atlético é um pouco menor porque é clássico e porque é o Atlético, tá? Mas o terceiro vexame, terceira pipocada do ano, a terceira do ano e a terceira histórica, porque isso que aconteceu com vocês ontem está no mesmo patamar das viradas que o Botafogo tomou no ano passado, que foram duas na reta final do Brasileiro, e quase que vocês tomam a mesma goleada, o mesmo placar de 4-3, salvos por 1 milímetro do VAR. Thiago Valu, boa tarde, se é que é possível. Boa tarde para você, Everton, boa tarde para os amigos, telespectadores. O Cruzeiro segue, considero ontem um vexame do mesmo tamanho do vexame da desclassificação contra o Souza. Dadas as circunstâncias, a capacidade do adversário, com todo o respeito que merece o Alianza Futebol Clube da Colômbia, mas é uma equipe limitadíssima. O Cruzeiro tinha obrigação, a gente falava em termos de classificação, pensando na Copa Sul-Americana, de vencer o jogo de ontem, construiu o placar em 18 minutos e depois o elenco que perdeu o Campeonato Mineiro da forma que perdeu se achou no direito de começar a dar toques, enfeitando, baixando a intensidade, até que o adversário que está do outro lado tem as limitações dele, mas também tem o seu brio. Foi encontrando cada vez mais facilidades, fez o seu primeiro gol, marcou o segundo gol e digo mais para os torcedores do Cruzeiro, se tivesse ontem o jogo mais 10 minutos, o vencedor não seria o Cruzeiro e não seria um resultado de empate. O Cruzeiro muito provavelmente tomaria a virada da equipe colombiana. Mas isso tudo tem que ser colocado na conta da direção do departamento de futebol, porque é inconcebível, depois do que aconteceu no último domingo, este elenco não receber nenhum tipo de choque, nenhum tipo de chocalho, nenhum tipo, nada mudar, entrar com a mesma formação de domingo. O Seabra disse que os jogadores mereciam mostrarem algo diferente, mereciam dar uma volta por cima, independente até do aspecto técnico. Eu falo para você, Seabra, e também para o departamento de futebol, que vocês só faltaram combinar com 61.582 torcedores e darem também a oportunidade para quem veio de Porteirinha, para quem veio de Montes Claros, para quem veio do Japão, como o Marlúcio, que me mandou a mensagem ontem, já que vocês queriam fazer diferente. Não é possível que alguém dentro do futebol do Cruzeiro, passando pelo Seabra, Paulo Autuori, Paulo André, Pedro Martins, ache normal uma equipe que se comportou da maneira que o Cruzeiro se comportou no último domingo, ter a oportunidade de entrar novamente em campo e fazer o que foi feito. Eu tenho muito mais para falar e só para deixar claro, a diretoria disse que o nível esse ano do Cruzeiro subiria. Das 9 contratações do Cruzeiro, apenas 2 são titulares hoje na equipe, mas o principal responsável por isso tudo, eu falo mais uma vez, é o departamento de futebol do Cruzeiro e agora o torcedor vê a equipe nesta situação. E que não venha ninguém da diretoria, como o Ronaldo fez na partida que o Cruzeiro foi derrotado pelo Flamengo, falar algo a respeito desse torcedor. Esse torcedor que coloca 32 mil pessoas em um jogo de fase de classificação contra o Uberlândia sem fazer nada. Ele também tem direito ao seu protesto legítimo nas arquibancadas. Ô, Genta, quando o Atlético ainda não tinha o Rodrigo Caetano como executivo, várias vezes, e ainda bem que o YouTube está aí para salvar, várias vezes eu daqui perguntava lá ao Atlético, o
Quem pensa e trata futebol aí? Quem discute futebol? Quem toma as decisões inerentes ao futebol aí no Atlético? Falava isso. Daqui a pouco eles foram lá e trouxeram um cara que para mim hoje é o principal executivo de futebol aqui do país. E a coisa fluiu, né? A coisa fluiu. Aí eu pergunto a você, quem pensa, discute e toma as decisões do futebol do Cruzeiro, gente? Boa tarde a todos, para quem conseguir ter uma boa tarde depois de ontem. Cara, reproduzindo as falas da turma lá, é um processo, né? Tem um método, não é isso? Tem as convicções, então não tem quem toma uma decisão. Você vai cobrar o Paulo André, só aparece lá para tirar uma fotinha de camisa. Pedro Martins, vai lá, fala. O problema é que todas essas falas nunca viram algo real, né? É muito falatório e você vê dentro de campo, não acontece nada, como o Valu falou. Ontem o Seabra, a última fala do Seabra, não, os caras recuperarem em campo. E custou caro, né? Custou um empate. Recuperar em campo. O Cruzeiro tá parecendo, sabe o quê? Divã de psicólogo, cara. Recuperar em campo o quê, meu irmão? Isso é futebol, cara. Sabe? O cara não vai recuperar num jogo. Tem que respeitar o jogo e quem tá lá em cima e quem tá trabalhando. O Cruzeiro ontem deu um vexame, 3-0, para um time que, assim, com todo respeito, se você junta aí esse time do Campeonato Mineiro, eles não ganham. Um time medroso, covarde, com um goleiro que... ano passado, aqui nesse mesmo programa, eu falei, gente, põe o Cabral no banco, já deu. O cara tá falhando sistematicamente, é uma falha atrás da outra. Você vê o William falando ali, mas falha mesmo. Ô, William, deixa eu te falar, o Cruzeiro teve um goleiro, chamava Paulo César Borges, na década de 90, ganhou tudo, Copa do Brasil, tudo que você pode imaginar, Supercopa, um baita de um goleiro. Sabe qual que é a lembrança que o torcedor tem dele? Dele falhando em 98 contra o Palmeiras. Uma mísera falha, e apagou quase tudo que o cara fez. Quem não tem a boa memória, quem não lembra lá das antigas, só todo mundo lembra da falha do Paulo César Borges. Esse rapaz que está aí hoje no gol do Cruzeiro, Cabral, ele falha sistematicamente e não perde a posição. Como o Valu falou, é um problema mesmo do departamento de futebol, que tem que identificar os problemas, falar, você abra. Já que tudo é um processo e vocês querem fazer parte, vocês não querem entregar a chave para um treinador, porque eu acho que um treinador com a chave na mão fala, Cabral, senta lá, vai fazer um trabalho, fazer um trabalho específico, cara, você está mal, você precisa trabalhar mais, você precisa fazer trabalho específico de bola de longa distância, né, retomar a sua confiança que está a zero, o gol que você tomou tem piada, passa aqui do seu lado, igual lá do Hulk que passou do seu lado, né, então vai fazer um trabalho, você precisa voltar, né, vamos dar oportunidade pro Anderson, enquanto você recupera, a torcida não te aceita mais, mas não, o cara tá lá, o Neres está lá, falhando sistematicamente. Você está colocando na conta dele no jogo de ontem? Estou. E nos outros jogos do Cabral? Porque, cara, não tem time no planeta que vai ter confiança. Isso pesa, vocês tenham certeza disso. O cara fica lá, na hora que chutar, ele vai tomar o gol, nós estamos correndo aqui, sabe? Então, é muita fala, pouco trabalho, mas aí tem aquele lance, sabe, Érico? Para eles, tá lindo. O Campeonato Mineiro rendeu 5 milhões de reais de lucro. Para quem tá visando ter dinheiro, isso para eles, parece que o resultado esportivo para eles... Mas se tivesse vencido o Campeonato Mineiro, tinha 5 milhões de lucros ontem. Mas já teve lá atrás. Mas o que eu tô falando, o que o Everton falou. Isso aí não... pelo amor de Deus, vocês estão pensando nisso, isso chega a ser burrice. Não, mas o resultado esportivo para eles parece que está em segundo plano. Porque se o Cruzeiro é campeão do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro voltou a uma competição internacional agora, depois de 5 anos, aliás. Boa tarde todo mundo, interrompi a fala aqui. Mas se o Cruzeiro voltou a uma competição internacional depois de 5 anos, cara, o jogo de ontem era um jogo de Mineirão de 60 mil pessoas, eram mais 5 milhões que entravam na conta. Tinham 18 mil lá porque perdeu o Campeonato Mineiro da forma como foi. E então, aparentemente isso entra na questão de valorização. E Popó, só te cortando também, boa tarde para todo mundo, é importante a gente falar dos valores que a competição entrega para o Cruzeiro. Lógico. Só de estar participando da primeira fase são 900 mil dólares. A vitória é 115 mil dólares, dá 575 mil reais por vitória. Ontem o Cruzeiro jogou 575 mil reais no ralo, por um time fronha no segundo tempo. Eu também vejo que o abismo que existe entre titulares e reserva no Cruzeiro, ele fica muito escancarado em algumas situações.
Ontem, quando saiu o William e o Marlon, o time do Alianza engoliu a equipe do Cruzeiro. E isso muito por causa da válvula que tinha a equipe colombiana pelos dois lados. Isso também a gente tem que analisar. Então, ou seja, as duas mexidas também fizeram mal para o Cruzeiro mais uma vez. Então, a gente tem que jogar também pela parte técnica, que pela parte desportiva, administrativa, já tem uma coisa que me incomoda muito, muito. Eu sou muito bairrista. Eu vou sempre defender o Cruzeiro, o Atlético e o América sempre, sempre. E eu queria ver cruzeirenses nesse rumo, que sentisse o que acontece. E a gestão do Cruzeiro hoje, ela virou totalmente empresarial. Isso. Empresarial. E ainda estamos no país do futebol. Eu ainda vejo como país do futebol. E eu acho que isso faz falta. De pessoas que vão fazer essa gestão ter um pouquinho de coração na hora. E isso que a gente está vendo com o Cruzeiro, estão diminuindo o Cruzeiro dia após dia. Não faz sentido. Só rapidamente, eu vou dar um recado aqui só para dizer para vocês aí do Cruzeiro, que é o seguinte: qualquer coisa que você faz na vida, qualquer coisa, você trabalha em qualquer área, se não tiver sentimento, se não tiver envolvimento, não vira. É o que eu cobrava do Felipão quando era treinador do Atlético. É se envolver, é se entregar, é isso. E no Cruzeiro é futebol de cartilha. Quando eu falo de futebol de cartilha, não é formatação tática, não. É o todo. Bom, se seguirmos a cartilha, vai funcionar. E aí fica nessa de tentativa e erro, que o Pedro Martins falou disso na coletiva, que aliás foi péssima. Ele falou de tentativa e erro, é o que vocês estão fazendo também no futebol. Porque além de desvalorizar a bandeira, a marca Cruzeiro, você desvaloriza o elenco, você não valoriza a garotada que não está jogando. É legal ver o Estevão arrebentando no Palmeiras, mas aqui não pode. Ah, não é muito novo, não tem experiência, mas lá pode. No Fluminense pode, no Grêmio pode, aqui não pode. Não pode, tem que botar, rapaz, tem que botar o Neres, tem que... Aí sabe o que acontece? Vocês vão pagando rescisão de contrato. A cada treinador que vocês vão demitindo, tem que pagar, cara. Olha o dinheiro que vocês estão perdendo. Aí você paga a rescisão para um, paga a rescisão pro Pepa, pro Zé Ricardo, aí paga a rescisão pro Larcamon, e aí o Seabra, que ganhava ganhava 30 mil lá de média no Cruzeiro, vocês contrataram por mais de 200. Vocês estão de brincadeira, gente. Vocês estão de brincadeira. E eu já vou meter uma pergunta aqui para vocês responderem, por favor. Cabral tem que ir para o banco? O fato de ser líder do grupo, o grupo não pode ficar pistola se ele for para o banco? E a segunda pergunta, quando o Júlio Batista se mandou do Valladolid, ele não saiu de lá porque a direção estava querendo escalar, segundo ele. Aqui não tem gente metendo o bedelho, querendo escalar jogador, e aí é mais fácil ter um treinador que você controla, porque aquele que você entrega a chave vai falar, não, aqui vocês não vão meter o bedelho, não. Daqui a pouco eu quero que vocês falem sobre isso, porque agora eu quero falar de uma outra coisa. Sabe por quê, Cruzeiro?